puder me guarde, ilumine miséria assim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me puder me guarde, ilumine miséria assim. Boa noite, família TQA, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que alegria! Hoje dia de jogo, o Brasil estreou na Copa aí, com vitória, não tem como a gente não falar de futebol, né? México, nosso, México, tá no DNA do brasileiro, coisa boa. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Patrícia de Oliveira, para quem não me conhece. Eu sou fundadora e co-criadora da Terapia Quântica Aplicada e do Instituto TQA Brasil. A gente vai começar essa live hoje aqui num horário diferente, né? Como quem acompanha aqui o canal sabe que eu estava viajando e aí eu não consegui fazer a nossa live quarta-feira, estava a trabalho, mas o objetivo aqui é a gente sempre estar aqui para fazer uma live legal, transferir conhecimento, trazer um convidado ou outro, para a gente bater um papo para a nossa caminhada no despertar, no destravar, né, e no saltar. Então hoje eu vou trazer um convidado muito especial aqui, Renan Red Pill, um mestre, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Era apenas uma seguidora, e aí quando faz muito sentido para mim, eu quero logo compartilhar. Porque eu sou dessas, gente, o que faz bem para mim faz bem para o outro também, e é por isso que eu sempre trago aqui e compartilho, convido essas pessoas que fizeram, né, sentido aí para minha caminhada. Então, quero agradecer de antemão aí já ao Renan por ter, né, topado esse convite aqui comigo. Vou dar um tempinho aí para o Instagram distribuir um pouco mais. E você que está aqui com a gente pode fazer a sua parte também. Tá na hora de você mandar esse aviãozinho aí, porque hoje o tema é saindo da Matrix. Isso. E nada mais, nada menos do que o cara que trouxe aí uma leitura fantástica pra gente entender o que é sair da Matrix. Renan Red Pill comigo aqui hoje no canal. Então, gente, antes de chamar o nosso convidado, vamos aos recadinhos aqui no Instituto TQA Brasil, né? Semana passada eu tive aí plantão, não consegui fazer live, mas a gente tem aí durante toda a semana programação para que você possa, assim, né, despertar aí. Tá na sua caminhada, quer saber mais, é só ficar antenado aqui ao canal, ao Instituto TQA Brasil. Todos os dias conteúdo assim para que você possa mesmo acessar e se conectar com a sua melhor versão. Então, conforme eu havia anunciado aí na live, né, a gente está aí na Black Week, a Black Week do Instituto TQA Brasil. As meninas já enviaram aí a oferta para quem está no grupo VIP. Tem um grupo VIP, são quantas pessoas aqui, produção? Tem lá aproximadamente 80 pessoas. Gente, eu fiquei tão feliz que foi muito rapidinho. 80 pessoas já no grupo VIP. Para você que ainda não tá lá, as meninas vão também deixar aí para vocês o link para que vocês acessem. E aí vão ficar sabendo em primeira mão das ofertas aqui da Black Week do Instituto TQA Brasil. É isso, gente. O tema da live hoje, ó. Todo mundo certamente já ouviu falar sobre o filme Matrix, né? Aliás, é uma sequência de filmes que nos trouxeram importantes reflexões filosóficas acerca aí da realidade e o mundo de Maia. Bom, quem se conecta ao nosso canal ou está chegando agora, certamente já se questionou em algum momento da vida sobre quem é. Qual a sua missão aqui? Qual a sua missão aqui no Planeta Escola, né? Estas são apenas algumas das indagações que fazemos e que nos estimulam a busca por resposta todos os dias. Quando a realidade com aquele vazio existencial, sabe aquela coisa lá no fundo que não se encaixa, que tem mais alguma coisa que vai além do que nos ensinaram quando éramos crianças? Então, é disso que eu estou falando. E é por isso que eu faço questão de estar aqui toda semana trazendo alguém para nos auxiliar nesse despertar. Então, quando a gente fala em sair da Matrix, é certamente uma alegoria ao despertar espiritual. E ao questionar a natureza da realidade, estamos escolhendo a pílula vermelha. Gente, para ir ao encontro da verdade, Buscamos uma porta de saída de uma existência feita de ilusões e que a nossa alma grita, pois já não nos cabe mais. E aí a gente quer mais, quer mais, quer mais. E a gente começa nessa busca sem parar.
Bom, eu vou contar para vocês como eu conheci o nosso convidado de hoje. Deixa eu ver se ele já está a postos aqui para eu aceitá-lo. Aí, deixa eu colocar aqui. E você que está chegando agora, já pode mandar esse aviãozinho aí para os seus amigos. Estou aqui com ele. Boa noite, Renan Redpill. E aí, gente? Beleza? Boa noite, bem-vindo ao Instituto TQA Brasil. Uma alegria te ter aqui, viu? Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, olha só, vou contar como é que eu conheci o Renan. Eu, na minha busca aqui, né, no meu autoconhecimento, depois que meu esposo fez a passagem, né, a gente tinha o costume de estudar muito juntos, né, e aí eu fiquei meio órfã disso, né? Falei, poxa, eu tenho os vídeos dele, mas eu preciso de mais, né? A gente precisa de mais. E aí eu me deparei com um vídeo da dupla Fenda e fui atrás, fui pesquisar, fui ver o L Couto. Quando eu joguei no YouTube, caiu Renan Redpill. Eu, pai, peraí, deixa eu ver isso aqui. E aí assisti e logo me conectei. Aí eu já maratonei no canal do Renan e já comecei a segui-lo. E assim, é um canal fantástico, que aí sempre estou lá seguindo, curtindo, trazendo informações aí para minha caminhada. Logo na sequência, eles lançaram uma imersão, e eu não perdi tempo, né, gente? Para despertar, ir atrás da busca do autoconhecimento, eu não perco tempo mesmo. E aí fui parar em São Paulo, né, nessa imersão, onde eu conheci mais e mais pessoas, né, caras fantásticos aí, que nos auxiliam tanto. E tive o prazer de conhecer o Renan pessoalmente. Então, Renan, bem-vindo. Essa casa aqui é sua. Sinta-se à vontade também, viu? Eu falo muito de você aqui. Então, né, não é segredo você aqui com a gente, não. Bom, muito bom. E ó, o pessoal tá chegando aí agora, é a hora de mandar aquele aviãozinho aí, né? Né, falando. Hoje a gente está com uma alegria a mais, né, Renan? Estamos com alegria aí no coração. Não sei se você gosta de futebol ou não, mas foi bom chegar na Copa já, né, abrindo aí. Eu não estou acompanhando, não acompanhei o jogo. Mas a energia, a galera vibrando na mesma sintonia, né? É uma coisa interessante de se ver. Eu confesso que eu acho bem interessante. É bem interessante. E fui ficando velho e cada vez mais eu acompanhei, entendeu isso? Mas é interessante, é legal essa energia. Alegria, né? Energia da alegria. Alegria. Esse é um barato, né? É uma alegria que vem e essa onda da alegria, ela reverbera aí. Que bom, isso é bom. Que continue assim, né? Porque a gente sabe também que tem um lado oposto aí, mas que continue assim. E vamos embora, porque a vida segue aqui para nós, né? Uhum. Bom, Renan, já falei aqui um pouquinho, né, de como eu te conheci, mas eu queria deixar aqui para o pessoal, para você contar um pouquinho da sua história, que eu acho que é legal você contar também do seu despertar. Quem é você? Quem é o Renan? Para que as pessoas te conheçam aqui ainda mais. Então, antes da gente começar no tema, eu gostaria que você se apresentasse aqui. Tá, salve galera, então. Porque não me acompanha aí do canal lá do YouTube, aqui do Instagram e tá aqui me vendo pela primeira vez aqui no TQA Brasil. Meu nome é Renan e desde pequeno eu tenho uma inclinação assim por conhecer as coisas, sei lá, sempre fico muito curioso, sabe? Conhecer várias facetas das mesmas coisas, sabe? Eu sempre não me contentei com explicações tipo, o Papai Noel é isso aqui. Eu quero saber qual é a história por trás disso, entendeu? Só um exemplo, mas aplicando isso em tudo, eu sempre fui um curioso. Acho que a palavra correta seria ser um curioso e pesquisar várias coisas e ver que a explicação normal que as pessoas falam, né, não me agradava, não me contentava, sabe? Não ficava satisfeito. Então, desde então, eu venho pesquisando várias coisas, sobre espiritualidade, física, sobre a realidade em si. Não é uma nomenclatura específica, não é um termo específico, não é um tema específico. É sobre praticamente todas as coisas. Eu gosto de ir a fundo, sabe? Eu gosto de ver o véu por trás das coisas. Sempre fui curioso. Então, resumidamente, eu apliquei isso em vários estudos. Então, os dogmas, né, da igreja, da nossa criação, né, dos pais, da sociedade em si, sempre gostei de pesquisar bastante. E estou pesquisando, né? Não é que estou falando aqui que eu já sei várias coisas, obviamente não. Hoje mesmo, entrando aqui no apartamento, aqui em casa,
eu pensei, cara, só sei que nada sei mesmo, viu? Porque todo dia a gente se depara com novos desafios, novos sentimentos, novas coisas. E todo dia é uma luta, né? Hoje, particularmente, eu não estava tão bem assim com essa energia de Copa. Eu acho que aconteceu algumas coisas comigo assim que me fizeram refletir de uma maneira um pouco pesada, sabe? Mas tirando esse véu do peso, eu vejo que é uma constante busca, né? Que todos nós estamos nessa ânsia de entender, né? O por trás das coisas. Então, em resumo, com essas pesquisas, né? Eu fiz um canal que eu gostava de editar vídeo, sempre gostei, e comecei a compartilhar as coisas que eu estudei e sintetizei, né? Então as pessoas começaram a me seguir e gostar da forma que eu ensino, né? Eu não sou um acadêmico, ensino ponderadamente ali e tal. Eu tenho um jeito mais artístico, assim, de passar informações e mais espontâneo. Então eu acho que a simplicidade disso trouxe pessoas identificação, né, com as pessoas de uma maneira mais fácil de digerir. Então, em resumo, é isso. Se você quiser adentrar mais nas coisas que eu pesquiso, lá no meu canal, Renan Red Pill, adentre, tem documentários, vídeos, vlogs, várias coisas. Basicamente é isso. É isso mesmo, o universo é simples, né? E o Renan traz isso assim nos vídeos, ele tem uma preocupação com a edição e é bem legal, assim, porque a gente vai fazendo conexão realmente com a mensagem. Porque a gente sabe que a gente falar, como você disse, né? Só sei que nada sei. A gente sabe que é denso, é uma caminhada, né? Mas quando você coloca ali, quando você vai trazendo nos vídeos também, dá uma clareada muito legal, assim, viu? Eu convido a você. Mas já entrando, né, no tema da nossa live, que a gente está falando aí, saindo da Matrix, quais as correspondências a gente pode traçar entre essa metáfora, né, representada aí na ícone cena do filme Matrix sobre a escolha da pílula vermelha ou azul e a cocriação da realidade pelo ser humano? Cara, eu acho que a cocriação, as pessoas... porque esse termo tá meio que impopular, né? Todo mundo fala, tô cocriando. As pessoas não entendem que a criação já existe, tudo já existe. Todas as possibilidades já existem. Então você precisa entrar em sintonia com esse rio da criação, né? Da vida, enfim, de Deus, e criar mais coisas com as coisas que já estão criadas. Então você está pegando a, a onda, literalmente, surfando na onda e fazendo manobras novas, falando assim, né, dessa analogia, para agregar no universo. Então, co-criar seria você entender melhor a realidade e construir melhor a realidade. Então, eu vejo que a co-criação é você não querer... Tá, beleza, você tem uma vida e tal, tem que cuidar da sua própria vida, da sua experiência, mas co-criar é você entrar em harmonia com esse todo e co-criar junto com esse todo. Então, criar em harmonia, em homeostase, né, com o todo da natureza. Então, eu vejo que muitas pessoas pensam que co-criar é só co-criar para si mesmo. Não, vou criar isso aqui porque eu quero e pronto. Não. Você precisa entrar em uma sintonia de harmonia. Então, várias coisas que você faz, às vezes, pode afetar digamos que o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Então, é aquele ditado, né? Sua liberdade termina onde a do outro começa. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que co-criar e até parece ter uma forma religiosa de falar. E é também um pouco, né? Se você ver por esse viés, né? Mas você entrar em sintonia com o todo, com a matrix do todo, de Deus, falando assim, é você entrar em sintonia com ele e ser a mão dele aqui na Terra. Falando assim, em termos até meio religiosos, assim. Mas entrar em sintonia e co-criar essa realidade juntos, sabe? Eu vejo que é uma questão de sintonia mesmo. Então, escolher a pílula e não escolher é justamente isso que eu falei. Você quer criar para si, para o seu ego, para o seu bem-estar e acabou o mundo, dane-se todo mundo e só eu quero ficar bem. Ou você, não, eu quero entender a realidade, eu quero me harmonizar com ela, entrar em ressonância, em homeostase com isso e co-criar coisas boas para mim e para o entorno. Então, eu vejo que a co-criação é entender essa matrix de uma forma harmoniosa, né? Você entrar em sintonia e ressonância com ela. Renan, e me conta assim, o que foi o start desse filme na sua caminhada? Porque a gente sabe que você leva, né, em relação ao filme, assim, porque eu acho que
a partir do filme, te trouxe muito o despertar, né? Que é o que a gente fala sempre aqui no, né? E levando isso para a sua vida, depois desse filme, né? O que virou na sua vida, o que você traz hoje para as pessoas. Vamos entender um pouquinho disso quando você faz essa analogia aí. Cara, pessoalmente é uma história mais pessoal, né? Porque eu vi o filme quando eu era criança e o filme foi passado na minha escola. Olha só, a escola já era fora da Matrix, falando assim. E quando eu vi esse filme, eu era criança, assim, e isso me fez me implantou um programinha ali na minha cabeça, né? Falando assim, que eu, caraca, engraçado, se você acreditar que algo é real, aquilo é real pra você, na sua mente. E eu fiquei até hoje, desde quando eu tinha, sei lá, 10, quantos anos eu tinha, não lembro, mas criança, com essa questão na cabeça de tipo, o que eu acredito que é real. Mas às vezes essa realidade pode ser falsa. Então, como que eu vou acreditar em algo que é real, verdadeiro, entendeu? Porque tipo, as pessoas pensam que acreditar em algo é tornar aquilo realidade na forma de ser verdadeiro. Não, às vezes a pessoa, por exemplo, acredita em um ideal ou faz algo pensando que é o certo, mas está contra isso que eu falei, está em desarmonia. Então é uma realidade falsa, sabe? Então sempre trouxe essa questão. E obviamente traz também essa questão de cada um tem uma realidade subjetiva. Então como eu vou sintonizar minha realidade subjetiva com a realidade do todo, né? De todas as pessoas, assim. Tem uma palavra certa, eu esqueci de falar. Então, desde criança eu tive essas incógnitas na minha cabeça e até a questão também artística, de gostar do filme, das coisas que aconteciam lá, das lutas. Mas isso foi, tipo, filtrando até o ponto de eu entender a filosofia real do filme. Que até a palavra matriz é uma questão matemática, é uma matriz de números que cria um padrão, né? Um padrão geométrico, um padrão matemático. Isso me trouxe na geometria sagrada, comecei a associar várias coisas. Eu falei, cara, então, entender a matrix é entender o funcionamento do universo. Então, em resumo, o START é simples, né? Tipo, entender a realidade. O que é a realidade? De que é feita a realidade? Aí entra vários pesquisadores, né? Que nós acabamos, tipo, esbarrando, pesquisando. Tipo, Eric Couto, Nassim Haramein, Gerrit Lise, Lawrence Gardner. Aí vem vários caras que pesquisam toda essa realidade, a história, digamos que a história da Terra e também a história mesmo, e também a história da construção da ciência, da física, da matemática. Então você vai fazendo analogias a isso. Então as pessoas, os paradigmas são criados através do entendimento das histórias, sabe? Do entendimento de como nós fomos construídos, assim, como tudo foi moldado a partir dessas histórias contadas de gerações e gerações, entendeu? Então, em resumo, porque é complexo, né? Tá vendo até onde isso vai? O start foi perceber que, cara, o que eu acredito que é real ou é virtual, sabe? Então, em resumo, tá até novo falar isso, sabe? É uma questão puxando lá na minha infância, sabe? O start foi esse, tipo, de questionar, cara, a mente cria o que eu acredito ser real. Então, acho que o pontapé inicial foi esse, sabe? Maravilha. E hoje, assim, por exemplo, Renan, nesse processo do despertar espiritual, muitas vezes a gente encontra pessoas que se sentem muito perdidas, assim, principalmente né, você foi uma criança que se questionou muito, né? E as pessoas perdidas desejam uma resposta em relação ao que caminho tomar e tal. Mas aí é que tá. Que você acredita, assim, que as pessoas podem ter esse start para que ela possa sair dessa matrix? Porque você foi um cara que questionou muito o que te contaram, né? E para quem está nessa caminhada, nesse despertar, que ainda está muito perdido em si, dentro do que contaram, dentro dessa matrix, dentro dessa caixinha aí, você hoje, né, que leva esse trabalho à frente, a gente aqui no Instituto, o que você falaria para essas pessoas assim? Como é que seria esse início dela para ela sair realmente dessa matrix assim? Qual que seria o primeiro passo para ela? Cara, o primeiro passo é difícil traçar um método, né, correto, porque eu acredito que cada um tem um caminho único a ser seguido.
Mas se você está assistindo isso aqui agora, é porque não é aleatório, né? Conexão, né? Às vezes você se sente um pouco perdido. Eu também me sinto perdido às vezes. Ninguém aqui tá, sabe, pagando de perfeito e guru. Não, todo mundo tem seus processos, todo mundo tem sua construção de red pill, né? Tipo, todo dia é uma pílula nova que você tem que entender algo novo. Mas o pontapé inicial, eu acho que realmente é olhar para o seu coração, assim, para os seus sentimentos e, pelo menos, é assim que eu tento passar a mensagem, quando eu penso que eu estou tentando puxar e tipo, dar um sacode em alguém, assim, acorda, sabe? O pontapé inicial é a pessoa sentir que o que você está vivendo é real para você ou é é maquiado, sabe? Ou é um teatro. Acho que esse é o primeiro passo, assim. Você está vivendo um teatro, um jogo de máscaras, maquiando tudo que você sente com a sua razão e o que te falaram e acreditando nas palavras dos outros, ou você está acreditando no que você sente, que você vê, o que a sua intuição está te mostrando? Então, esse é um grande passo, porque às vezes as pessoas não se encaram, as pessoas fogem de si mesmas, né? Elas, com vários tipos de pessoas, tá? Várias classes sociais também. As pessoas tampam os buracos como fuga, tipo, tampando as máscaras mesmo. Os sentimentos que elas têm, elas jogam, não, isso aqui eu não quero, lá na frente eu cuido disso, sabe? Então, vejo que as pessoas não gostam de se encarar. Então, sinta se você está se sentindo... sentir que sente, até o Elicoto fala isso, né? Você sente que você está bem, você está vivendo um teatro, ou que você está sendo verdadeiramente você, sabe? No seu entorno, no meio que você vive, sabe? Às vezes a pessoa precisa de confirmações. Quer dizer, todo mundo precisa de confirmações, né? Tipo, do entorno, dos seus amigos, familiares e tal. Mas às vezes as pessoas pegam as confirmações dos outros, sabe? Ah, eu vou me juntar nessa balada aqui, nesse meio aqui, porque eu me encontrei aqui, quero ser confirmado aqui. E às vezes não é aquilo que ela sente. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa sentir se ela está sendo verdadeira com ela mesma, sabe? Tipo, no meio que ela está inserida. O que ela está fazendo, as coisas que ela faz, é realmente aquilo que ela quer? Então, acho que é o primeiro pontapé. Depois disso, que ela começa a pesquisar o entorno, a sociedade, aí vem o autoconhecimento, né? Através do seu autoconhecimento, você percebe as suas emoções, assim, como verdadeiramente você está sentindo. Tipo, o autoconhecimento é reconhecer as suas verdadeiras emoções próprias, não é? Tipo, eu me conheço. Porque quando você está no meio, numa matrix, num jogo, numa parada, você está indo pela manada, né? Pelo gado, assim, igual a galera fala. Você está querendo sentir o que os outros estão sentindo. E nunca olhe para você mesmo. Você sempre está no externo. Você sempre está aqui, ó. Só quero... O que está me confirmando é o que está externo, não aqui o que está dentro, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro passo. Sentir se está sendo verdadeiro consigo mesmo. E quando você... eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, né? Presencialmente, assim, presencial. E você trouxe o lance da pílula vermelha, né? Falando... que é o nosso coração, né? Fala um pouquinho sobre essa pílula, assim, desse retorno, né? Que eu lembro que, cara, nessa hora, quando você trouxe isso, eu falei, nossa, é isso, né? Eu acho que é legal de ilustrar aí para o pessoal. Falando em termos... Vamos lá para a física agora, que terapia quântica no Brasil aplicada, né? Terapia quântica aplicada, né? O nome. E no quantum lá, dos pacotes de energia, as quantidades, os quantas, né? O coração é o centro eletromagnético do ser. Então, tudo que você irradia através dele é o que está voltando também. Então, volta aquilo que eu falei agorinha. Se você está sentindo verdadeiramente o que você quer ser, o que você entende como a sua felicidade, se você está radiando o que você é verdadeiramente, não através de confirmações externas, então você está se conectando melhor com o seu campo eletromagnético, a sua energia, né, falando assim, verdadeiramente, você está indo lá nela, você está se encarando, você está se encontrando. Então, olhar para o seu coração é você tomar Red Pill todo dia, entendeu? Tipo, o seu coração está falando o quê? Então faz isso, toma sua Red Pill. O coração, o sangue vermelho, né? A cor vermelha tem a energia da vida e tal.
E o coração, ele bombeia, então ele é o primeiro órgão também que nasce. Tem outras controvérsias aí de outros órgãos que nascem, mas em termos geral, acadêmicos, também medicinais, né, da medicina, falam que o primeiro órgão que nasce no ser humano é o coração, que ele é o que vai bombear o teu campo, sua energia, a passagem dos nutrientes e tal. Então ele é o órgão principal, então ele é o centro do teu tórus, do teu campo eletromagnético. Então eu fiz essa analogia com a Red Pill, porque se você escolher todo dia ser verdadeiro com o seu coração, você está sendo verdadeiro consigo mesmo, sabe? Então você aumenta o seu campo, você aumenta a sua energia, sua quanta, né? Suas energias quânticas do campo eletromagnético, do seu tórus interior. Essa isso. Não sei se você pegou e tal, ficou complexo, mas... Peguei, achei que, nossa, fez todo um sentido, principalmente com o exemplo que meu marido, ele sempre trazia aqui no canal para as pessoas, né? Que era uma forma dele ilustrar, assim, para a gente se conectar com a gente mesmo, né? Para ouvir o nosso coração, que eu acho que é a forma que você traz, assim, da pílula vermelha, né? E ele sempre falava, pessoal, existe o nosso coração, é a nossa bússola. Ele é que é ele que vai nos nortear, né? Então ele sempre falava muito isso assim. Ele fala, faça um exercício de conversar com o seu coração, né? Lança a pergunta para o universo. Universo, se a pergunta que você lançou, se o seu coração trouxe aquele sentimento de leveza, de amor, de felicidade, é porque essa questão é isso, é a sua centelha te encaminhando aí. Agora, vê um peso, né? Você lançou uma pergunta para o universo e vê um peso, veio uma certa agonia e tal, procura um outro caminho, né? Então, ele sempre deixava isso para a gente, assim, como um exercício diário, né? Converse com o seu coração é uma bússola. Então, quando eu vi você trazendo esse exemplo, eu me conectei com isso, assim, né? Porque era sempre, o Eric sempre dizia isso, assim, de uma forma mais simples para que as pessoas entendam, né? Levar isso para o universo e trazer esse retorno, que é a pílula, né? Tomar a pílula vermelha todos os dias, que é isso mesmo, para a gente se conectar com o nosso coração. Maravilha. E, Renan, agora eu queria ouvir assim, um pouco mais do vídeo, que eu me conectei tanto com você, assim, né? Que a gente fala da dupla fenda e tal, que a gente sabe que também faz parte, né, do nosso processo, que é o processo aí do despertar. E entender sobre esse estudo faz muito sentido, assim, na nossa vida, né? Quando a gente coloca isso na prática, assim, o Eric trazia isso também. Queria ouvir um pouco de você sobre esse efeito. Porque quando eu fui atrás, né, eu falei, deixa eu entender um pouquinho mais disso aqui. E você trouxe também muitas coisas também que complementou o que eu já entendia. Mas isso na vida prática, assim, para que as pessoas entendam. Porque quando a gente fala, dupla fenda, lá no início do século XX, às vezes é mais difícil das pessoas entenderem, né? Mas na prática, assim, no dia a dia, como as pessoas podem fazer as correlações na vida dela, para que ela saia dessa caixinha mesmo, né? Se você está naquele momento da sua vida, o Eric falava muito isso pra gente. Ali por volta dos nossos 30 e poucos anos, 40 anos, a gente começa a nos questionar, né? Exatamente isso que você fez muito cedo, né? Acho que você tinha essa missão mesmo de trazer Continuo isso. fazendo aí. Continuo fazendo. E tem que fazer, né? Porque assim, a verdade não é absoluta, né? Então, a gente tem que realmente fazer isso. Então, mas a gente que está dentro dessa matrix, por volta ali dos nossos 30 e poucos anos, a gente começa a se questionar algumas coisas mesmo, né? E aí a gente começa nessa busca incessante mesmo, né? Começa a se questionar, levar isso. Por quê? Por que disso, né? Me contaram isso quando eu era criança, eu acreditei nisso e tal. Principalmente para as pessoas que são mais ou menos da minha faixa, né, de idade. Aí eu tô com 45 anos, então eu levei um... Meu Deus, não fará. Então aí acaba que a gente leva um pouquinho esse despertar um pouquinho mais para frente, diferente dessa outra geração que está vindo. E fazer essas correlações, né, com todos esses aspas, né, tudo que a gente estuda aí dentro da mecânica quântica faz muito sentido para o nosso dia a dia. Então, você hoje, que é um ativista quântico, você levanta essa bandeira, é um estudioso, estuda, né, faz parceria aí com um monte de gente, estudo, né, no despertar do ser, para acessar isso aí, o coração das pessoas, né, para que as pessoas acessem o coração dela mesmo, porque a resposta está dentro da gente, né? Só que a gente também só consegue ter essas respostas quando a gente conecta com autoconhecimento, ou seja, vai atrás de conhecimento para que essas fichas caem. Então,
Fala um pouquinho dessa caminhada sua, desses aspas, né, dentro dessa mecânica quântica aí, dupla fenda, enfim, que foi te trazendo mais clareza e te traz até hoje, inclusive, para que você saia cada vez mais dessa matrix aí, dessa caixinha. A dupla fenda é um experimento feito pelo Thomas Young, né? Uhum. Esqueci a data, mas tem mais de 100 e poucos anos aí, quase 200 anos de experimento, que ele mostrou que a luz, né? A luz, ela é ondulatória. E tudo é feito de luz. O campo eletromagnético, eu disse, é luz, sabe? Tudo é luz. E essa luz, ela se propaga através de ondas. O experimento da dupla fenda deixou a realidade em xeque, assim, no sentido do campo sólido da parada. É como se você visse o elemento primordial da realidade se mostrando uma característica que você nunca pensou que ele ia se mostrar, sabe? Então, o experimento da dupla fenda mostra que a luz, ela se propaga, as energias, né, tudo se propaga através de ondas. E aquele padrão ondulatório, ele quando passa através das duas fendas, né, cria aquele padrão de interferência construtiva e destrutiva e tal. Então, o entendimento máximo disso que eu tirei é que tudo é onda. Tudo são ondas e essas ondas são vórtices. Então, se tudo são vórtices, você precisa sintonizar com esse giro, sabe? Você tem que entrar em ressonância com esse giro. As pessoas pensam que as ondas são aquelas paradinhas assim sinoidais, né? Igual eu disse na palestra lá. Muita gente pensa que, vou vibrar, sabe? Não, tipo, tá, beleza. O termo correto é vibração, né? Frequência, energia e vibração, que o Nikola Tesla trouxe, né? Só que frequência, energia e vibração é a característica do movimento vórtice ondulatório da realidade, da matéria. Então, a matéria percorre o espaço. Nada está parado. Parado não no sentido assim, estou parado aqui. Não, as coisas estão andando para frente. A Terra está girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno de outra coisa. Então, cria aquele movimento espiral, né? Então, todas as partículas, tudo está indo em direção de algo e girando em torno de algo, que é aquela geometria do torus, que eu acabei de falar aqui, do campo eletromagnético. Então, essa geometria cria esse movimento de vórtice, que são as ondas, que é a vibração. E entender essas vibrações te faz perceber que você nunca está no mesmo lugar. Você nunca está estagnado, sabe? As pessoas pensam que a vida é uma contínua mesma coisa. Contínua mesma coisa que eles criaram, né? Um padrão que eles criaram. Mas não, tá tudo evoluindo, tudo muda, tá tudo mudando, tá tudo num lugar diferente. Então, o maior entendimento que eu tiro da dupla fenda é realmente essa questão das ondas e dos vórtices. Aí, o outro entendimento, que é aquela questão do observador, que ele olha e o campo muda e tal. Tem algumas controvérsias, tá, científicas sobre isso. Mas a questão é que quando você mede o campo de probabilidade das partículas ali, quando ela passa pelas duas fendas, o campo muda. Mas o campo muda só quando você mede. Então, tem aquela questão do observador. O que é a filosofia máxima do observador? Quando você escolhe medir algo, você determinou um padrão ondulatório. Você identificou um padrão de vórtice, entendeu? Por exemplo, a sua vida é um amontoado de caos, sabe? Tipo, não sei o que eu vou escolher. Porque você ainda não sintonizou com o vórtice correto. Você não entrou no centro daquele, não se tornou o olho, não ficou no olho do furacão, que ela fala, e olhou o entorno, sabe? Então, quando você não mensurou a sua energia ou a sua escolha, aquilo se torna um monte de caos, sabe? Um monte de onda uma em cima da outra, porque você não focou ali, você não foi lá, não. Isso aqui é um elétron, isso aqui passou por duas fendas. Então, esse padrão aqui eu identifiquei. Então, basicamente, é você olhar ver que tem vários padrões, mas escolher um. Então, é a questão de medir um. Eu medi isso aqui, entendi e eu escolho isso aqui. Então, é a questão da escolha, sabe? Eu interpreto assim, tá? Tá, tem outras formas de interpretação mais antigas ali, daquela questão do documentário Quem Somos Nós ali. É bem legal, né? Também. Que também se volta ao mesmo
tem algumas controvérsias, tá? Porque tem coisas muito científicas que às vezes não pode ignorar, tá? Mas eu tô trazendo uma questão mais atual, que é as questões dos vórtices. De você escolher um e sintonizar nesse giro, entendeu? Mas, resumidamente, né? Tipo, é a mesma questão da escolha. Então, quando você escolhe vivenciar um padrão, você identificou ele, entendeu? Então, você observou, mediu, mensurou o padrão que você quer viver, então você vai entrar em sintonia com aquele giro, entendeu? Então, a questão da dupla fenda aplicável no dia a dia é você parar dessa loucura de não escolher nada na vida, sabe? Focar em algo, medir. Quando eu falo medir, não é tipo pegar uma régua. Tá, beleza, é isso também. Mas pegar uma régua é o quê? Você medir os dados, né? Pegar dados daquilo. Pega os dados daquilo que você quer viver. Eu quero escolher um emprego, então vai estudar sobre aquilo. Vai estudar sobre aquele assunto. Eu quero viajar para tal lugar. Então, estude o lugar, sabe? Então, é mais ou menos isso. Então, a questão é a escolha. Você tem que escolher algo, entender aquele algo para você entrar em ressonância com aquilo, entendeu? Basicamente, resumidamente, muito resumidamente, porque tem muita coisa para... Né? É isso. Se você não escolher nada, você vai virar sei lá, vai deixar mar de navegar no aleatório, entendeu? Então, quando você escolhe algo, você entendeu aquele padrão. Entendendo aquele padrão, você entende a realidade daquele padrão. E o universo, ele é fractal, né? Então, o todo está em tudo, em todas as partes. Que é isso, né? A questão do fractal. Então, você vai ver o mesmo padrão em todas as suas escolhas. Só que você vai ver um ângulo diferente do padrão, né? Por isso que você precisa escolher algo para viver. Você tem que viver, você tem que... É difícil, às vezes, tá? Tipo, eu falo isso porque eu tenho tendência, às vezes, a ter pensamento, todo mundo negativo sobre algo que acontece e tal, mas se você não querer entender esse padrão que você está vivendo, você vai entrar no caos de novo. Você não vai mensurar, não vai tirar dados daquilo e vai entrar em vórtice de novo, em sintonia com aquilo, entendeu? Então, quando você escolhe e quer entender a realidade, o padrão que você está, você se adapta a ele, entendeu? Então, basicamente, eu acho que é questão primordial essa questão. Tipo, é isso que eu trouxe. Não sei se ficou claro, acho que eu falo demais. Nossa, não, é bem legal. É uma outra leitura, né? E assim, levando para a vida do ser humano, é a gente se observar, a gente observar a nossa vida, os comportamentos padrões, né? Para que a gente movimente uma energia diferente, né? Isso tirando um pouquinho dessa parte, né? Que é uma parte mais, digamos, vamos colocar assim, mais densa, que é a metafísica mesmo, enfim, né? Mas o que é legal da gente entender isso? É o que a gente fala muito aqui dentro, né, do Instituto, né? Que a gente precisa se perceber, porque existe um algoritmo aí para que a gente, né, esteja numa realidade melhor, né? E o mestre Eric deixou isso para a gente. Ele falava, ó, pensa, né? O pensamento cria essa forma, sente. O sentimento, ele traz a energia para esse pensamento, né? Para essa onda de pensamento. Haja, né? Que é o que você trouxe aí agora. Haja, né? Senão existe um movimento, né? Tá tudo sendo levado para um movimento, mas é um movimento de uma onda que ela pode ganhar uma frequência maior, né? E aí, haja. Então, pensa, sente, haja e solte, né? Porque aí você faz esse movimento, como você deu esse exemplo aí de estudar. Não, deixa eu estudar sobre isso aqui. Eu tenho que movimentar uma energia. Existe uma parte minha nisso também, né? A gente tem a nossa parte, o universo tem a dele. Mas desde que eu também, né? Eu preciso agir para que isso venha até mim, né? Eu preciso movimentar essa energia. Hã? Você tem que escolher entender aquilo que você quer viver. Porque às vezes a pessoa, tipo, eu quero isso, eu acredito no poder da mente. Tudo que eu acredito vai vir. Vai, se você também agir, entendeu? Se você querer entender, querer medir aquilo que você sentiu, sabe? Tipo, o poder... tipo, as pessoas falam da lei da atração, né? Que é bem conhecido. O que é a lei da atração? Tá, beleza, eu sintonizei algo que eu queira. Vai vir pra mim. Aí a pessoa fica lá, sem fazer nada. Vai vir? Não vai, pô. Não vai. Não, eu quero isso. Aí tá, senti, beleza, vai vir. O que eu vou fazer para vir isso? Aí você vai estudar aquilo que você está sentindo e você está visualizando aqui, entendeu? Então, essa visão traz uma questão mais prática e
energético também, né? Porque é prática e energia. Você sentiu, você quer aquilo, entenda aquilo que você quer, pesquisa, estuda, vai a fundo e acha mediante aquilo que você quer, entendeu? Então você vai entrar nesse padrão, você vai co-criar a realidade entendendo ela, entendeu? Eu assisto muito, o professor Hélio Couto também foi um grande cara na nossa caminhada, assim, né? Com certeza. E eu e o Eric, a gente assistia muito ele, e eu lembro dele, ele era muito, inclusive, muito enfático, né? Quando ele fala casa, carro, apartamento, né? Casa, carro, apartamento, né? Quem assiste ele já ouviu ele falar isso várias vezes, casa, carro, apartamento. Cara, quando ele fala aquilo para mim, né, na minha leitura, né, ele está falando assim, poxa, isso é tão pequeno para o universo, né, do universo tão abundante que tem para gente, mas não adianta eu colocar carro, casa, apartamento e eu não movimentar essa onda, eu não, sabe, eu não me conectar com a minha melhor versão para que para que eu consiga entrar nesse fluido, né, para que eu consiga pegar fazer esse giro desse vórtex aí, né, Sim, sim. e ele fala muito isso, né? Eu ficava, gente, mas por que será que ele fica falando tanto isso, tanto isso? E aí depois eu conversando com o Eric, falei, gente, vida, o que é isso para energia infinita, de amor infinito, né? De construção infinita? O que é isso? O que é carro, casa, apartamento para o Sim, sim. universo abundante, né? É, O que a gente uma cara, pode... né? Porque a gente pensa em coisas tão pequenas, né? Para pensar. Tão pequenas, aí o que ele quer dizer com aquilo? Gente, conecte com o seu coração. Conecte com o seu coração, com a sua melhor versão, para que você consiga, assim, entrar nesse algoritmo aí que a gente fala de, né, se somos um programa da criação, né, de pensar, sentir, agir, soltar, receber, né, e agradecer, que é o que a gente sempre fala aqui, né, que é o pensar positivo, sentir positivo. Enfim, ó, o pessoal que está chegando aí agora, 9h42, estou aqui hoje no canal com um convidado super especial, Renan Redpill, um mestre aí para mim. Estou aqui com uma galera, vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, gente. O tema hoje é saindo da Matrix. Renan está trazendo essa visão dele, assim, né? A leitura dele em relação ao experimento da dupla fenda, em relação a tudo que ele vem buscando. Aqui, como dizia o mestre Eric, né? Essa é a nossa verdade, né? A gente falava muito isso, né? Busque a sua verdade, porque até, gente, para sair da Matrix é isso, a gente tem que questionar até o que a gente está falando aqui. Né? Exato. É aquilo que eu falei, se a realidade é fractal, o todo está em tudo e todas as partes. Então, você vai encontrar ele nas suas partes também, que você também faz parte desse todo, entendeu? O que eu queria falar é que a interpretação que eu tenho quando ele fala, só pensa em carro, casa, apartamento, é porque as pessoas... Tá, tem uns degraus lá, né, das necessidades de Maslow e tal, comer, afetivo e tal, depois material, segurança, né, do corpo, que é o material, casa, e depois vem os elevados, né, que é amor, poder e espiritualidade. O que eu interpreto quando ele fala isso? E o que também eu falo, tipo assim, das minhas sínteses, né, o que eu interpreto, assim, é que quando você entra em um vórtice que é muito maior, quando eu falo maior, é porque é até paradoxal falar em vórtice, porque, tipo, se você falar em termos quânticos de comprimento, de onda e tal, quanto menor o comprimento, maior a energia. Quanto maior o comprimento, menor a energia. Menor energia. Quanto menor o comprimento, maior a energia. Maior. Então, mas é porque... Mas quando você entra numa energia maior, percebe um giro maior. Tipo assim, fazendo uma analogia aqui, uma metáfora, uma alegoria. Você vai perceber o sistema solar se você só ficar prestando atenção no movimento da espiral da Lua? Não. Então, é uma questão de perspectiva mesmo. Você vai entrar em ressonância quando você entrar em vórtices que pegam coisas maiores, entendeu? Que abrangem coisas maiores. Tipo, tá, eu tô só pensando aqui no dia a dia. Tá, mas o dia tem 24 horas porque a Terra dá um giro em torno dela mesma, né? Só que se você olhar o ano, tá? Então eu peguei um vórtice maior, que a Terra está girando em torno do Sol, que é o sistema solar. Tá, e se eu pegar um giro galáctico, que é 2.000 anos, tá ligado? Então eu vou entender o giro da Terra mediante a galáxia inteira. Tá, e se eu pegar o giro da galáxia, que é o aglomerado de Virgem, que não sei o quê. Tá, aí você começa a entrar em vórtices maiores e ter uma aplicação mais abrangente, entendeu? Então, quando ele fala que lá, quer casa, carro, apartamento, é porque as pessoas estão em um vórtice muito limitado. Entendeu? Se você prestar atenção em um vórtice maior, você vai perceber que esses vórtices
é mais fácil ter, assim, tipo, ter consciência deles. Então, tipo, tá, como que eu vou ter casa, carro, apartamento? Só pensando nisso? Não. Pense em coisas maiores, sabe? Tipo, não pense pequeno. É até meio arrogante às vezes falar isso. Algumas pessoas acham, você quer sempre mais. Não. Eu quero coisas que são mais transcendentais, falando assim, mais preenchíveis, assim, mais palpáveis para o seu coração, assim que eu vejo, sabe? Não sei se alguém identifica, se sintoniza com isso que eu falo, mas eu vejo assim, de você ampliar suas perspectivas, entendeu? Em relação ao universo. Só que ampliar suas perspectivas não é ignorar também as micro coisas, as pequenas coisas, né? Porque nas pequenas coisas que estão as grandes verdades, entendeu? Então é uma lei hermética, assim em cima como embaixo, sabe? Então é ter consciência de coisas maiores e não ficar preso só em um loop, sabe? Então, mais ou menos isso. Ó, tem a Pegasusa Academia, está dizendo o seguinte: a observação se torna determinante do campo, a escolha se faz presente. Ó, legal, deixa eu ver quem está aqui. Lívia, boa noite, Alexander. Quem tiver mais alguma sugestão, quiser trazer alguma pergunta aqui, Renan, se é diferente demais, falar aqui para ti, viu? Com relação aos downloads, poderia esclarecer, Renan? Os downloads do quê? Ó, deixa eu ver. Canalização? Ela não colocou aqui. Por exemplo, dentro da terapia quântica aplicada, a gente faz downloads de sentimentos de alta vibração, né? Uhum. Então, a gente tem um protocolo de 2 sessões, onde, né, uma primeira sessão que a gente chama de investigação de causa raiz, onde a gente tenta localizar ali, né, o cerne principal desse atrator fraco, das travas do ser humano. E aí depois a gente passa para uma sessão de reprogramação, onde a gente faz downloads de sentimentos de alta vibração, né? Então, a gente limpa ali com a permissão do partilhante, né? A gente chama partilhante quem é atendido por um terapeuta TQA, porque partilha das suas principais emoções, as emoções mais profundas, que geralmente elas não estão no consciente, elas estão inconsciente, e ali pela trilha do protocolo TQA a gente auxilia o nosso partilhante a olhar para isso, né? Mostrar para ele isso que você trouxe aí desse universo que tem um movimento, que ela existe esse movimento, mas que ela não percebe, né? E aí a gente traz isso, né, o que a gente chama de causa raiz, para que a gente faça uma reprogramação, se somos um programa da criação. Então aqui, uma pergunta aqui, né? Com relação aos downloads, poderia esclarecer? Eu não sei se é o que a pessoa quis perguntar, mas enfim, abundância atrai abundância, aqui tem gente comentando, ok? Ó, diga, os downloads são co-criados ou já estão prontos? Vai lá. Eu entendo como downloads, tipo, de uma visão mais junguiana. Não sei se as pessoas conhecem o Jung, o Carl Gustav Jung. É um grande psicólogo que eu estudei bastante, tipo, mudou minha vida também. E ele traz essa ideia das ideias platônicas, né? De Platão, das ideias primordiais, que são os arquétipos, são energias já pré-estabelecidas que moldam toda a realidade. Então, se você está fazendo download de uma emoção específica, de algo, então você está fazendo um download de um arquétipo específico, de uma memória específica ou de uma associação específica. E tem aqueles arquétipos principais, né? Tipo a da mãe, do pai, do avô, do velho sábio. Tem 12, 13 principais, eu acho. Então, esses arquétipos estão associados com a infância da pessoa e tal, o que ela associa com felicidade e tal. Então, quando você toca nesses arquétipos, você consegue puxar algumas emoções. Então, eu entendo mais ou menos assim, sabe? Dessa forma mais junguiana, mas trazendo uma visão de download, assim, de computador, é como se você baixasse realmente uma energia de neurotransmissores, né? Que até o Hélio fala, só que é algo mais, assim, especulativo, porque eu não tenho tanto conhecimento, né? Prático, assim. Mas eu sei que é possível. Se as pessoas estudarem pouco, eu estudei pouco PNL, se você fizer como é que fala? Uma ancoragem. Programação, Uma ancoragem, um sentimento, uma ressignificação, sabe? Você ressignificar, você pegar aquele sentimento ruim, literalmente na sua mente, assim, ó, pensando, e mudar ele para outra associação. Então, se você fizer isso todo dia, você reprograma o seu cérebro e faz um download de um sentimento
que você queira naquilo, naquele trauma, naquele, sabe? Então você tem que revisitar aquele teu trauma e religar ele em outra conexão neural, em outra memória, em outro sentimento. Então veja assim, sabe? É legal, mas é bem legal de falar isso. Aqui a gente fala muito que assim, ó, se aqui na nossa frente aqui existem infinitas, né, infinitas possibilidades, né? E Aham. essas infinitas possibilidades, quando que quem é que conhece a minha melhor versão, né, de tudo que eu posso ser dentro da minha existência aqui, das infinitas possibilidades? É a minha centelha, o meu guia, esse fractal de Deus que sou. Então, se eu sou um fractal de Deus, se eu estou em conexão, né? Se eu estou nessa vibração, tem até um estudo não sei se você conhece, o David Hawkins, que traz isso, né? Quando a gente usa poder versus força, né? Então, se eu Já- estou em conexão, se eu estou com a minha melhor versão, a minha centelha, ela é minha guiança, ela me apresenta essa melhor versão. Né? Quando a gente fala de downloads aqui, a gente usa muito a PNL, mas em relação também ao quê? Porque é mais ou menos isso, levando isso para a informática, que fica mais fácil da gente entender. Se você tem lá um computador, você está percebendo que ele está cheio de vírus e tal, você tenta abrir qualquer arquivo, fica aquela bolinha do cursor lá, que não consegue, né, abrir nenhum. O que você precisa fazer? Formatar. Então, você vai formatar esse computador e aí você vai precisar fazer downloads de programas novos, né? Só que Sim. esses downloads, você instala esses downloads. Só que aí existe um negócio, né? Levando para a vida humana, livre-arbítrio. Você instalou lá os downloads. Mas se você não for lá, clicar em cima daquele programa e trabalhar em cima dele, cara, ele não vai rodar. Tô Caraca, errada? Eu tô pô, fazendo uma analogia pô, aqui. Ele não explodiu, vai rodar, né? Então existe... Hã? sentido. Explodiu minha mente com essa analogia. Realmente faz muito sentido. Pô, Ele não vai rodar, cara. Ele está lá, os downloads estão lá. A terapia quântica aplicada, ela auxilia o quê? A dar um boot de energia no ser humano. A gente instala sentimentos de alta vibração, mas é você quem acessa isso. É você quem tem que, né, falar, poxa, é isso que eu quero para mim. A gente dá um boot de energia porque a gente acredita aí nos saltos quânticos, no quantum de energia, né? Então a gente, através da ferramenta de apoio da terapia, que é o pêndulo, a gente consegue localizar ali qual é a baixa vibração e a alta vibração da pessoa logo após o atendimento. Logo após a gente trazer para a causa raiz a memória, né? Porque assim, é uma memória de dor, ela existe. Só que eu não tenho noção o que é. Quando a gente consegue trazer isso, que a gente chama de causa raiz, o ser humano já salta. E Jung falava isso, né? Que quando a gente toma consciência, a gente ganha força. ah, não, o que eu ia falar é que o salto, esses saltos quânticos aí, quantitativos, né, que a pessoa também fala, é realmente novas órbitas, como é que fala? Ampliações desse vórtice, sabe? Novos momentos angulares de vórtices novos. Então, quando você salta de uma órbita para outra, lembra que eu falei das órbitas, dos planetas, Lembro. órbitas? Você solta um fóton, né, de luz, que lá no macro, no microcosmos, é assim. Então, faz sentido realmente esses saltos quânticos. Você vai perceber novas coisas e vai mudar o seu padrão. Mas E legal, é, gostei de você. Você instalou o programa, beleza, tô feliz, tem um programa. Mas se você não clicar lá para trabalhar com ele, você não vai, tipo, não realmente. vai. Serve É. até para mim. Esses dias acho que não tô usando muito todos os meus programas. Mas eles estão instalados aí. Ó, no filme Matrix, downloads são feitos de acordo com a missão do personagem. É sobre isso. Estão pedindo para incluir aqui. No filme eles fazem o download, né, da coisa lá. Eu sei Kung Fu, me mostre, sabe, como é que vai. Enfim, informação pura, né? Informação no cérebro da pessoa. PNL é você entender o seu cérebro como uma máquina mesmo, assim. Tipo, tá, sou uma máquina energética quântica e eu tenho informações. Só que se você não aplicar elas, você disse, se você não clicar lá no programa, você não vai fazer bom uso delas, né? Boa. Exato. Ó. O Rodrigo está dizendo, Renan, escrevi um personagem inspirado em você, mano. Ó. Eu fiz, hein? Legal. Me mostra depois, hein? Me manda lá no direct. Quero ver. Que live do nada, assim que logo ele é meu convidado hoje, gente. Bem-vindo, vocês estão no Instituto TQA Brasil. Gratidão aí pela presença. Já vira no meu próximo livro que será lançado ano que vem. Já virá no meu próximo livro que será lançado ano que vem. Ó, que legal. Quem é aqui? Rodrigo J.S. Fernandes. Massa.
Ó, o pessoal está dizendo que gostou da analogia aqui. Isso, eu estou nesse processo com a TQA e o que se abre para mim é criar algo para mim e para a vida, co-criando com o universo, apresentar a serviço da luz. É isso aí. Estamos a serviço, isso mesmo. Maravilha, quem mais? É um livro de fantasia sombria, que esmiuça a alta magia, reencarnação, bruxaria. Olha aí o cara, ó. Seita, secreta e Tô mentira. procurando aqui o título. Legal, ó, legal, vamos dar uma olhada nisso depois, quero trocar ideia. Sempre que... Ih, acabou que... Ah, não, que pena. Caiu aqui, vamos ver se o Renan... Renan, se você conseguir voltar aí pra gente falar, vai ser maravilhoso. Podem deixar essa live salva? Vai ficar salva sim, gente, vai estar salva. Vou esperar o Renan voltar aqui novamente, caiu. Para quem chegou aí agora, boa noite, gente. Eu sou Patrícia de Oliveira, fundadora do Instituto TQA Brasil, Terapia Quântica Aplicada. Hoje eu estou com um convidado, Renan Redpill, aí caiu, mas ele já voltou aqui, maravilha. Mas, dá os bugs, né? Ai, peraí, vamos lá. Aí... Eu puxei pro lado aqui o iPhone, você puxa aqui, ele sai do aplicativo, cara. Que maneira. Tá tudo certo. Começa por aí. Gente, meu convidado hoje, Renan Redpill, né, um mestre aí, que eu estou sempre, né, ligada no que ele está fazendo, no que ele traz para o despertar do ser humano. Ó, o pessoal está falando, nossa, que live gostosa, conversa incrível, legal, coisa boa. Esse é o objetivo do canal mesmo, para que a gente, né, atice aí os seus prótons aí, né? Sim, prótons, os buracos negros aí dos... É isso mesmo, para que vocês possam sim despertar, porque eu acho que é um movimento tão lindo, né? Eu tanto o Renan quanto os outros parceiros instrutores que aqui sempre vêm, né? A gente está na busca, ninguém é dono da verdade aqui não, a gente está na busca, a gente vai em busca mesmo do que faz sentido, e o que faz sentido para mim eu gosto sempre de compartilhar aqui, né? E sou aberta a ouvir mais coisas, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente pega nas mãos, o caminho é muito mais leve, né? Sim. Todo dia quem dera eu tivesse esse conhecimento hoje com 45 anos, há 20 anos atrás. Então, nossa, quando eu vejo meus sobrinhos aí hoje nessa caminhada... Mas é aquilo que você falou também. Se você não usar o programa, você não... O que adianta, sabe? Então, eu confesso que às vezes não tenho usado todos os meus programas. Tem que usar mais, sabe? Mas é isso, é a caminhada do dia a dia mesmo, né? Mas o que é a expansão de consciência? Minha mestra de constelação, sou consteladora também, ela trouxe algo que fez muito sentido para mim. Ela fala, expandir a consciência é se observar, né? Se observar. Trocando em miúdos, assim, gente, com o tema da live hoje, que é, né, saindo da Matrix. Se observe, porque a gente precisa observar a nossa vida para que a gente consiga ir atrás dessas informações e elas caem, né? Porque, assim, quando a gente está nesse movimento repetitivo o tempo todo, porque os programas estão aí, né? Nós somos um programa perfeito da criação, né? Eu sigo lá os meninos da Geometria Sagrada, lá, o Gabriel, Tiago, né? É um programa, é perfeito. Existe uma ordem perfeita para o universo. O que falta para a gente é ter inteligência o suficiente para entender todo esse mecanismo, né? Mas eu acho que esse nem é o objetivo. Então a gente vai, né, aos pouquinhos as coisas vão vindo e vai fazendo sentido naquele nível de expansão de consciência que você se encontra. Então é se observar, né? Pode falar. Né? Não, eu ia falar, a geometria que os meninos explicam, também falo no meu canal também. É entender a matriz que eu disse ali no início, matrix, é entender essa construção matemática, geométrica, fundamental da natureza e entendê-la na sua consciência, nos seus atos, nas suas palavras, nos seus sentimentos, porque o princípio básico da geometria é o que? O equilíbrio. Então, tudo entra em equilíbrio. Equilíbrio é aquilo que eu disse também, em harmonia, em homeostase com a natureza. Então, quando você se equilibra no seu centro, lembra o coração, o centro da Torus, o seu ponto zero, você equilibra as formas geométricas. Se você olhar tudo no universo, as construções humanas também imitam a natureza. Então, uma cadeira está buscando o ponto zero dela, sabe? O ponto zero de equilíbrio geométrico, do cubo, da esfera, o giro do vórtice das rodas dos carros. Então, entender esses padrões da natureza e aplicá-los em você encontrar o seu equilíbrio, o seu centro.
os mestres já falavam, né? Jesus, o caminho, eu sou um caminho estreito, meu caminho é estreito. O Buda é o quê? O caminho do meio, sabe? Então tem várias analogias assim. O Tao Te Ching também, o Lao Tse, né? Que é o Yin Yang, o equilíbrio dos dois polos, das duas polaridades para encontrar o centro. Enfim, a geometria sagrada é basicamente sempre buscar o teu equilíbrio, tanto mental, físico, psíquico, enfim, com o seu entorno, o seu interior também. E trazendo isso para a gente finalizar aí, já deu 1 hora já de bate-papo aqui. Meu Deus, é muito rápido. É rápido, né? Quando o papo tá bom, é isso aí. A gente tem que ver o tempo passar. Mas lá na imersão que eu fiz contigo lá, você deixou um exemplo muito legal e que é aquilo que eu falo, né? Eu gosto de compartilhar o que faz sentido para mim. Para a gente se conectar com a gente, com essa pílula vermelha, né? Nesse centro, né? O ato de respirar, né? Então, quando você trouxe aquilo né? E aí você manda, né? Fazendo aquele movimento. Cara, eu achei aquilo fantástico. O movimento da respiração é um torus também. Você inspira e irradia. Contração e expansão, né? Compreensão e expansão, na verdade. É sístole e diástole, né? O coração é sístole e a diástole. Tem até uma analogia com essas palavras, eu esqueci aqui agora, já conversei com os meninos muitas vezes isso, mas a sua sístole e sua diástole, quando mais você está, né, nesse movimento perfeito de expansão e contração, você está entrando em harmonia com o torus, eu dou para o universo e recebo de volta, sabe? Então, o universo é uma respiração, né? Essa torus, é uma retroalimentação, você se alimenta e joga para fora também. É tipo, você planta e colhe também, essa analogia, sabe? Então, da respiração é a que tá aqui na intrínseca, todo dia, tá? Se você não respirar, também o coração também, né? Mas, enfim, entrar em respiração, né? Em ressonância com essa respiração do universo, sabe? Entrar nesse sentimento de respirar junto com a natureza. E aí a gente entende, né? Porque que quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente medita, Deus fala com a gente. Que a respiração é o caminho, a meditação é um baita caminho para que você saia da Matrix. Viu, meu povo? Sim, com certeza. Ele tá sempre irradiando, né? Tá sempre, quero isso aqui, quero isso, quero isso, quero isso. E nunca, tipo, pare de irradiar um pouco e deixa a emanação, tipo, eu esqueci as palavras, mas irradiar, você tá puxando sempre para fora, você tá sempre soltando, né? Mas você nunca para seus pensamentos para receber também. Então você tem que, tipo, meditar, parar e receber. Então é isso que você disse agora. Para um pouco de ficar jogando para fora, tipo, se aquiete, que vai chegar em você também. Maravilha! Gente, recebi hoje Renan Red Pill para você, com o tema aí Saindo da Matrix, ele que vem com esse tema, levando aí nos canais dele, sempre como essa missão aí também de despertar, né, para começar a se questionar. Então tá aí o tema, que você tenha realmente assim, se observe, acho que esse é um passo maravilhoso, se observe, respire, né? Conecte com a sua bússola, tome a pílula vermelha, não tenha medo disso, somos um fractal da criação. Tome essa pílula vermelha para que você, sabe, movimente e entre nessa melhor versão, né? O que é, né, para a energia infinita, de amor infinito, uma realidade muito melhor, né, do que você se encontra. Só não esqueça que você é um programa da criação e para que você consiga acessar a sua melhor versão, é necessária a sua força de energia, você colocar energia para abrir qualquer programa. Então, tá aí, ó, né, Renan? Ó, um monte de gente elogiando aqui, que live maravilhosa, quanta informação importante, ó, galera aqui do Instituto marcando presença, gratidão. Coisa boa. Renan, vou deixar aí espaço para você convidar aí o pessoal, né? Tá aí, agora é a sua vez. Vai lá. E aí, galera, se vocês gostarem aí desses assuntos, eu trago muito resumidamente, de uma forma sintética e também complexa lá no canal. Tem coisas bem complexas, assim, para quem quer. Também. E também sínteses, assim, para vocês pegarem fácil. Lá no canal no YouTube tem muita informação. Tem o meu curso também, tá aí, ó. Red Black Friday, não é Black? Red Black.
Dei 50% de desconto lá e tal, dos assuntos que eu falo lá do canal, do Nassim Harameto, do Walter Russell, Geometria Sagrada, os arquétipos, tudo no meu curso, para entender realmente a Matrix. Eu até chamo o curso de percurso, que é um caminho, né? Percurso, percorrer a pílula vermelha nesse percorrimento do vórtice, sabe? Então, eu chamo de percurso. Quem se interessar, tá lá, o link tá na bio do meu Insta. Segue aí também, sei lá se você não pode agora. Acompanha a gente também. Você também que me segue o TQA Brasil. Muito legal, os temas deles são bem pé no chão. Eu amo o jeito que você fala muito bem, você é apresentador e tal. Me inspira, sabe? Um dia eu quero falar bem igual você. Gratidão. Gratidão, né? Gratidão, eu. Ó, e falando nisso, em Black, a gente também está em Black Week aqui no Instituto TQA Brasil. Temos aí, gente, um descontão aí para que você, né, adquira os nossos cursos. Gente, olha só, a gente lançou isso, né? Aqui a gente usa muito o pêndulo como ferramenta de apoio, radiestesia, né? E aí eu pendulei, bora fazer, né? Bora dar um desconto aqui bem legal para todo mundo. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, os nossos cursos com desconto, mais de 50% de desconto também. O Quântica para Todos, olha só, de 1.187 por 557,89. Esse é um curso gravado pelo mestre Eric Davi, pré-requisito para ser um terapeuta TQA. RPT de Radiestesia para Todos, com Nadia Cianelli, de 980 por 460. Olha que bacana. Tem o Projeção Astral também, que é projeção consciente. Esse é muito legal, a gente até trocou uma ideia sobre, depois a gente vai conversar mais. Com descontão aí de Black também, gente, de 386 por 181,42. Olha só, para você projetar a consciência. Eu comecei a praticar isso depois que meu esposo faleceu. E tantas coisas lindas que eu venho acessando, que eu venho dividindo aqui com o pessoal. Falei, não, eu preciso... Hã? Encontrou com ele no outro lado? No Conversou? astral. No astral. Legal. Existe técnica para isso, né? E aí eu fui atrás de um profissional, que é o Renato Braga, professor Renato Braga, que vem, ensina, né? É claro que é uma prática, né? Eu já venho de uma caminhada, então foi mais fácil eu acessar algumas coisas, né? Ainda estou aprendendo, né? Não é assim, hoje eu vou lá e pronto, não. Mas eu venho acessando, tem muitas coisas que vieram, inclusive, desse acesso, né? Que eu tive, que eu consegui, enfim. Né? E todo mundo pode fazer isso, porque quando a gente dorme, todo mundo sai, né? Todo mundo viaja. Então, eu acho que vai ser bem legal aí de quem quiser conhecer um pouco mais. Professor Renato Braga tem uma experiência vasta, já há 20 anos projetista. Você mora em Goiânia, né? Em Goiânia, sou de Goiânia. Do lado, Renato tá em Brasília aí, ó. Depois a gente faz um encontro aí, um evento, alguma coisa. Vai ser lindo, vai ser lindo. Gente, tem um combo que a gente fez um combo dos 3 cursos do Instituto, que sairia de 2.553 por 1.021,20. Os 3 cursos com acesso vitalício. Então, as meninas já estão de prontidão aí. Quem tiver interesse, só chamar aí no grupo VIP, que é um grupo que a gente colocou lá. Tem gente falando aqui, uau, show, tô aprendendo a pendular, que legal, que lindo. Vou chamar, Renan, depois a gente vai trocar uma ideia também sobre o pêndulo aqui, a radiestesia. QPT vale muito a pena, gente. Grande mestre Eric. Gratidão, Renan. Gratidão, bem-vindo. Vamos parar, não. Acho que a gente tem muita coisa para somar. O pessoal gostou muito. Vem para TQA, Renan. Vem todo mundo, vai ser maravilhoso. É isso aí. Legal. Vamos fazer. Esse ano aí a gente estava em planejamento. Tem muita coisa legal aí. Estava viajando atrás de muitas informações também, muitos parceiros. Vem muita coisa boa para a gente aí. E o Renan, com certeza, se ele topar, tamo junto. Essa realidade eu já acessei. Só esperar o tempo certo. Renan, beijo grandão a você. Beijo. Gratidão. Tamo junto. Quando tiver alguma coisa, por favor, venha. Projeção, tem gente falando que tá dentro. Beijo, Renan. Valeu. Gratidão. Valeu. Até mais. Até a próxima. Até mais. Gente, tá aí Renan Redpill, mais um mestre aí que eu conheci. Fiz questão de trazer. Também traz uma abordagem bem legal. Acho que essa ideia, para quem não pegou ainda, se liga, tá aí, Black Week do
Instituto TQA Brasil, muita coisa legal rodando. Gente, só para vocês terem ideia, quem é QTT sabe aí, de 1.187 por 557,89. Olha só, o RPT, Radiestesia para Todos, chancelado pela Abrat, né? Você pode ser um radiestesista de verdade, de 980 por 460. Que foi? Ó quem chegou aqui. Chegou uma mocinha aqui, ó. Ó a família TQA, filha. Vamos, boa noite para todo mundo? Boa noite, fala. Boa noite, família TQA. Gente, e projeção astral de R$386 com o professor Renato Braga, tá? Projeção consciente por apenas R$181,42. É a Black Week do Instituto TQA Brasil. E o combo, gente, um combo completo com os 3 cursos aqui do Instituto TQA Brasil. O combo de 2.553, tá? 2.553, esse era o preço para você adquirir. Mas na Black Week, 1.021,20. Os 3 cursos, acesso vitalício. Lembrando que o QPT é pré-requisito para ser um terapeuta TQA. Já entra na lista aí da formação 2023. E mais, RPT com Nádia CNL, para você ser um radiestesista de verdade. E projeção astral. Todo mundo sai ao astral, e quando você tem esse conhecimento, eu tenho certeza que vai te trazer as respostas que você tanto procura e encontrar, sim, com as pessoas que fizeram e fazem parte da sua vida. Só quem é astral, para isso tem curso, gente. Tem que fazer isso de forma responsável. Então tá aí a dica. Qualquer dúvida é só chamar aqui o Instituto TQA Brasil. Um beijo grande a todos vocês e assim como dizia o mestre, gratidão, paz inverencial, a paz do nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência. Aqui, Maria Clara, quer falar um tchau aqui pro pessoal, para a família TQA? Mamãe. Ah. Tchau. Tchau? Ah, tchau pro pessoal. Fala, agora eu vou dormir. Agora eu vou comer, mamãe. Ah, vai comer. A mamãe vai dar comida pra você. Eu quero a jantinha da Selma. A jantinha da Selma. Vou ter que virar uma jantinha agora, gente. Eu quero a jantinha da Selma. É pra eu sarar, mamãe. A tia Selma. A tia Selma me ajuda aqui de vez em quando. A tia Selma é a fazedora de comida minha. Como é que é, Maria Clara? Fala aí, pessoal da TQA. A tia Rita, quer dizer, a tia Selma é a linda arrumadora da nossa casa e a mulher moça, a linda mais mulher moça do mundo que faz comida pra mim. Tá certo então, né, filha? Então vamos comer, vamos dar tchau aqui pra família TQA. Tchau. Gratidão, boa noite. Gratidão. Gratidão a você que compareceu aqui. É porque eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu amor. Faz aquele olhar para finalizar, aquele olhar. De quem é esse olhar? Conta pro pessoal. Papai! Olha lá pro pessoal ver. Olha aí, gente. Quem assiste o Eric aí? Olha aí. Como é que é, filha? Dá tchau pro tio Renan. Você contou pro tio Renan que você tem um peixinho com o nome dele? Nemo! Como é que é o nome do seu peixinho? Nemo! É o Renan Red. Nemo. É o Red. Nemo. É o Red Nemo, Renan. A minha mãe falou Renan. É o Red Nemo. Então, um beijo. Fala, tchau, família TQA. Tchau, Renan. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.